Hoje vamos explorar como as marcas criam conexões profundas e deixam suas tatuagens emocionais. Conheceremos a arte de transformar sonhos em realidade, inspirados pelo incrível trabalho de nosso convidado Roberto Palmeira. Ele é idealizador e diretor de sonhos do Instituto Rope, que você conhecerá em detalhes. É um autêntico sonhador e fazedor, que nos guiará por histórias que tocam a alma e ensinam o valor de dar mais vida aos dias. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. É uma honra estar aqui com vocês e conversar sobre design, sobre esse olhar diferenciado, que na verdade é meu trabalho, é o olhar, né? Uma forma diferente de ver as coisas, de escutar. Excelente, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra te ter hoje no Pod Brand. Eu fiquei bastante impactado e até emocionado pelos vídeos e os relatos que eu assisti das pessoas que o Instituto Rope potencializa realizarem seus sonhos. Dado a situação que elas se encontram, com a iminente possibilidade da morte, isso toca não só as pessoas que são impactadas pelo sonho realizado, mas para todos os que trabalham certamente nesta atividade voluntária. E eu admiro profundamente a maneira como você descreve o impacto das ações do Instituto como tatuagens emocionais. Poderia compartilhar mais sobre o que esse conceito significa para você pessoalmente e como ele se reflete no trabalho que você realiza no Instituto Rope? Legal. Na verdade, tatuagem emocional eu entendi que é como cada impressão que eu tenho, de cada sonho, de cada olhar, de cada pessoa, fica gravado em mim, fica gravado nas pessoas que estão assistindo aquele evento. Então eu dei o nome disso, eu dei o nome a isso de tatuagem emocional, porque realmente fica gravado, você nunca mais esquece. Eu aprendo muito com crianças, eu tive uma menina de 11 anos de idade que eu tinha que fazer um sonho para ela de levar uma mensagem de uma youtuber que ela adorava e tal. Eu, na verdade, nem conhecia. E nós marcamos, e foi marcado às 8 horas da manhã, num hospital no centro da cidade, eu morava distante. E eu tenho ojeriza de acordar cedo, né? E aí eu tive que acordar muito cedo para ir lá. Tá bom, fui. Quando eu chego lá, a menina já estava na cadeirinha de roda, 11 aninhos e tal. E aí eu falei, ô meu amor, você já chegou? Ela falou, já, a gente veio. Eu perguntei, você veio da onde? Ela falou, de Cabo Frio. Era muito mais longe do que eu estava. Aí a mãe completou, falou assim, nós saímos de casa às 3 horas da manhã. E essa menina, olhando para frente, para o nada, ela conclui com a seguinte frase: a vida é dura, meu filho, falando para mim. Então, essa tatuagem que ficou, a vida é dura, meu filho, toda vez que eu tenho que acordar cedo, eu lembro dessa frase dessa menina e falo: "Ô, toma distraído, vai, acorda, se liga para a vida, né?" E isso foi muito importante, esse tipo de tatuagem que fica, né, para a gente se aprumar. Eu tive uma outra menina que, num café da manhã, ela falou assim, ela estava com 11 anos, com um câncer muito grave e tal, e a mãe dela com essa... É horrível você ter um filho que tem uma doença final de vida. E ela falou assim, mãe, se eu morrer primeiro, eu acho que todos nós temos uma missão aqui na vida. Se eu morrer primeiro é porque eu cumpri a minha missão. Então, esse olhar infantil que adultera na proximidade da morte e infantiliza quando é adulto, é muito interessante essa troca, né? E elas trazem muita visão diferente do que você está acostumado. Então, isso é muito importante para todos nós, né? É interessante, né? A lição de vida, né? Que uma criança entrando na adolescência pode nos trazer. Suas histórias sobre transformar sonhos em realidade, elas são verdadeiramente inspiradoras.
Como você vê a conexão entre esses momentos mágicos, criado pelas ações do Instituto, e a maneira como as marcas buscam criar impacto em seus consumidores? E ainda, cite alguma experiência particularmente marcante que tu tenha experimentado nessas mais de 200 ideias de sonhos realizados. Tem sim. Eu acho assim que a grande lição que fica para a gente é ouvir o seu cliente, entender o que realmente ele quer, ouvir para entender, não para responder. Então, eu tive um sonho de uma menina que ela era toda paralisada e ela só mexia essa mão aqui e sorri, só. Ela não fala nem nada. E ela aponta umas letrinhas e ela consegue formar frase, assim que ela faz a terapia dela. É tudo uma menina de 22 anos, encantadora, uma adolescente fantástica. E ela, dessa forma, ela colocou lá, eu quero dirigir. E era o primeiro sonho da cidade de Jundiaí, aqui no Brasil. E aí as pessoas empolgadas, e aí começaram, vamos arrumar uma Ferrari para ela, vamos levá-la para a corrida de arrancada em Santos. Eu falei, gente, vamos ouvir a menina. E ela, numa segunda entrevista, ela coloca, eu quero dirigir um Fiat Uno vermelho. E aí ninguém entendeu por que um Fiat Uno vermelho? Porque o sagrado dessa menina era ver o Malhação, que é uma novela que passa no Brasil, que ela tinha um interesse particular naquilo, aquilo falava ao coração dela. E ela viu uma cena que tinha um Fiat Uno vermelho. E aí, isso é importante. Se você não ouvisse, você ia levar ela para os teus sonhos, mas ela vai para o sonho dela. E aí foi legal, porque numa terceira entrevista ela coloca assim: agora eu quero dirigir na praia. Aí eu falei, gente, ela estava a 270 quilômetros da praia mais próxima. E aí eu, num treinamento de voluntários, eu perguntei, gente, o que tem parecido com uma praia aqui, um ribeirão, um rio, um lago? E alguém lembrou assim, tem uma praia artificial com onda num condomínio de milionário aqui em Itupeva, a 60 quilômetros. E aí o outro falou assim, eu conheço um milionário que mora lá, eu consigo entrar. E aí nós levamos ela dirigiu o Fiat Uno vermelho que ela queria na beira da praia, artificial com onda, e molhou o pezinho e viu o surfista. Então, assim, o sonho que pareceria impossível foi possível desde o momento que nós ouvimos a menina primeiro e depois os voluntários. Então, a gente tem que ouvir a nossa equipe, a gente tem que ouvir o nosso cliente de verdade. A analogia é perfeita mesmo, né? De não avançar numa interpretação sem antes escutar. Né? E tu falaste uma coisa que é muito marcante. Não tentar traduzir os sonhos das outras pessoas, que podem ser clientes, aos nossos próprios sonhos. Cada um tem o seu próprio sonho particular. E aí vem a Eu personificação, chamo né? do seu sagrado. Qual é o sagrado dela? Qual é o sagrado dessa pessoa? Eu tenho um amigo querido, um diretor do Instituto, é um capelão muito querido, é um cara que fala muito bonito, e ele fala muito sobre a bricolagem espiritual. O brasileiro é muito curioso porque ele é católico fervoroso, mas ele tem um copinho d'água com carvão, ele tem um cristalzinho, e ele chama isso de bricolagem, né? Nós todos temos isso, né? E aí ele fala que estava na casa de uma senhora com um altar cheio de santos e tinha uma Peppa Pig no altar dos santos. Aí ele olhou, ficou curioso com aquilo e falou: olha, eu não vou sair daqui sem te perguntar. Estou vendo esses teus santos aqui e tal, que você é devota, mas por que a Peppa Pig? E ela falou assim: olha, eu vou te contar. A minha neta vem sempre aqui e fica olhando esses santinhos. E ela adorou São Sebastião por causa das setinhas e tal. E ela falou: vovó, eu posso levar o São Sebastião? Ela falou: pode, mas deixa alguma coisa que seja importante para você. E essa menina deixou a Peppa Pig. E aí eu pergunto para você, daquele altar todo de santos,
qual é a imagem mais importante para essa senhora? A mais sagrada? É a Peppa Pig. Certamente. Então, esse olhar, a gente tem que entender o que é importante, sagrado para o teu cliente, o que ele valoriza. Ninguém faz nada porque você precisa, porque você pediu. Você tem que entender o que o outro quer. E ele tem que entender que aquilo é bom para ele. Isso funciona muito bem com equipes. Se a equipe não entender que aquilo é bom para ela não vai fazer porque é bom para o chefe. São experiências que te deixam centenas de histórias reais da vida das pessoas e que todas elas têm uma particularidade como esta, né? E a Peppa Pig faz essa senhora lembrar da neta, né? Que para ela é a pessoa mais importante, né? Na vida, provavelmente nesta etapa da jornada. Eu fiquei fascinado, Roberto, com o cuidado e atenção aos detalhes no processo de realização dos sonhos das pessoas. E elas em risco iminente de morte, dado muitas delas uma alta fragilidade, dificuldade de comunicação, como o exemplo que tu deste, ou dificuldade motora, né, de deslocamento e, enfim, até por recomendação médica, em algum caso, limitação até de ambiente, temperatura e tudo mais. Em sua experiência, como esta abordagem empática e personalizada se assemelha às estratégias de engajamento de marcas bem-sucedidas? Sim, eu trouxe muito isso do mundo empresarial, né? Esse olhar, esse encantamento. Como é que você vai entender o que valoriza as pessoas, né? Eu tenho uma imagem muito interessante que é um menininho sentado num telhado, um aviãozinho na mão, uma pá na outra, uma bola no colo, um gato ao lado dele e uma nuvem. E essa imagem me faz pensar nas coisas que nós trazemos de importância para nós. A primeira delas é o telhado. A gente sempre busca falar sobre casa, casa de campo, as pessoas gostam disso. A segunda é o gato, as pessoas gostam de falar de seus pets e tal. A terceira é o aviãozinho que ele leva, fala de viagens, coisas que elas fizeram. A outra é a bola, a gente fala sobre hobbies, o que ele gosta de fazer de arte, de coisas que mexam com o corpo. A outra delas é a pá, sobre o seu trabalho, as pessoas também gostam de falar sobre o seu trabalho. E a outra é a nuvem, que são seus sonhos. Então, quando eu entro num hospital, é muito comum a enfermeira ou quem está me atendendo falar assim: ó, esse aqui é o paciente do leito 4 e ele está aqui e tal, e ele tem uma característica X, e ele está aqui há tanto tempo, a doença dele remete a isso, aquilo e tal, e eu fico olhando, o paciente me olhando, e eu olho o paciente e falo assim: como é seu nome? João. Ô, João, bom dia, tudo bem? Eu sou Roberto. João, o que você fazia antes de estar deitado aqui? Ah, eu era tradutor. Ah, você era tradutor? Quantas línguas você fala, cara? Ah, eu falo inglês, estou aprendendo mandarim. O olho muda, a história muda. Você começa a se realmente se importar com o olhar do paciente. O que acontece muito em hospitais, por exemplo, é que aquela pessoa que vai medir a sua temperatura, aferir sua pressão, ela entra, se tiver um elefante rosa sentado no sofá, ela não vê, porque a missão dela é ver sua temperatura e sua pressão e tchau. Quando você entra e olha no entorno, você vai ver uma bandeirinha de um time de futebol, do Flamengo, você vai ver um violino, de repente, vai ver uma foto dele dando aula, vai ver as unhas dele, que você já consegue entender alguma coisa, e aí tem um mínimo de curiosidade para entender o que esse cara fez por alguém, quem que esse cara amou, esse cara matou alguém? Esse é o grande barato da vida. Eu tenho um hábito muito interessante de brincar quando eu vou num restaurante, eu fico olhando no entorno e eu vejo casais, eu falo, ah lá, fez alguma besteira, está aqui no jantar para pagar alguma coisa. Eu fico tentando adivinhar as histórias, porque é isso que a gente faz. Quando você consegue entender as histórias, a vida fica muito mais fácil para você, né? E as marcas são muito isso, é muito sensação, né? Tem marcas que não precisam falar. Eu tenho pacientes que não falam, que traduzem o que tem com um olhar. Literalmente não falam. As marcas são assim, você vê aquela vírgula da Nike, que é Nike, na verdade, a deusa da velocidade, você já sabe o que é.
Você vê a garrafa da Coca-Cola no escuro, você sabe o que é. Eu estava em Marrocos e a primeira informação que me deram é o seguinte: não toma água de jeito nenhum. Chegou no aeroporto, compra a garrafa de água mineral com gás. Aí eu fiz assim, para escovar o dente. Tudo. Aí eu estou passeando naqueles mercados enormes, um calor do raio laser, e aí eu estou com uma sede danada. Eu olho em volta e falei, pô, dancei, né? E agora? Até que eu olho num bar, eu vejo uma garrafinha que eu não sabia o que estava escrito. Mas eu sabia que era Coca-Cola. E eu confiei na marca. Então a marca tem esse poder de traduzir sem falar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encanta a pessoa? E eu cheguei para o cara do bar e falei, eu quero uma daquela ali. E ele me trouxe uma Coca-Cola. Eu abri, limpei a tampa e tomei feliz da vida e confiando que eu não ia passar mal. Sim. Esse ato empático, ele gera um gatilho, faz a pessoa transitar de paciente para amigo ou de cliente para amigo. A conversa passa a ter outra conotação, né? Porque abre-se mão de prerrogativas específicas de ser um paciente ou de ser um cliente, e entra toda essa possibilidade de uma relação de igual para igual entre médico e paciente, ou entre voluntário e as pessoas que estão lá buscando realizar um sonho, que sozinhas talvez não tivessem a possibilidade de conquistar. Então, É a janela de espetacular. Harari, onde você vai estabelecer, por meio de feedbacks e exposição, uma abertura maior de empatia nas pessoas. Quando você está numa palestra, de repente você fala que é torcedor do Botafogo, tem meia dúzia ali que já vai ficar apaixonado por você só por essa questão. Você fala que mora no bairro XYZ, a pessoa já vai, opa, já sei mais alguma coisa, porque eu expus. E quando eu exponho, quando eu me abro, é o princípio da palhaçaria, né? O palhaço, você vai num circo, por exemplo. Aí você vê o trapezista, fala, nossa, que porra, aquilo ali, que eu não faço aquilo. Você vê o cara com uma fera lá, com um tigre, bota a boca na cabeça do tigre, não faço. Quando entra o palhaço, com aquele nariz vermelho de chorar, todo errado, tropeçando, você olha e fala assim, pô, aquele ali eu faço. Aquele eu me identifico. E o palhaço é amado em qualquer circo, porque ele se expõe, ele se abre. Então, é essa lição que nós temos que trazer para nós. Eu tenho que me expor, eu tenho que me abrir, para que as pessoas sintam a confiança de se abrir, o meu cliente, e que me traga informações que eu possa reverter em benefício para ele. Uhum. Não é magia, Sim. né? Entre as várias histórias lindas, teve uma que me chamou muita atenção. Uma mulher, uma moça, que nunca tinha voado. E o sonho dela não era somente voar, mas saltar de paraquedas no primeiro voo. Como é que foi primeiro esse impacto, né, esse desafio, né, de uma pessoa que nunca voou e querer saltar de paraquedas e com uma pessoa com certa debilidade? Como é que foi particularmente essa história? Foi maravilhosa. A Patrícia acabou se tornando uma amiga querida até seu falecimento no ano passado, no Carnaval, mas ela tinha esse sonho, né? E eu perguntei para ela se eu descobri que ela não tinha entrado no avião, ela queria voar de paraquedas, ok, a gente vai fazer e tal. Ela falou, pois é, eu nunca andei de avião. Eu falei, você nunca andou de avião? Ela falou, não. Eu falei, você é maluca? Ela falou, não, mas eu tenho essa vontade. Eu vou te confessar, Maurício, eu não vi em todo esse trajeto do sonho, porque inclusive o sonho foi longe, eu não sei onde vai passar essa nossa história, mas eu estou no Rio de Janeiro. Esse sonho foi realizado numa cidade a 230 quilômetros, mais ou menos, daqui. Então nós tivemos uma viagem, nós dormimos a noite anterior juntos e conversamos à noite. Eu não vi nenhum milímetro de medo nela. E ela entrou no avião e fazendo careta e tal, e foi, e conversando, a gravação mostra ela conversando com o dupla que ia saltar com ela, e ele falou, tá achando alto? Ela falou, não, tá alto. Ele falou, não estamos nem na metade, vamos subir. E foi, ela não titubeou, ela voou e vibrou e jogou, e lá de cima
quando ela desce, ela é muito efusiva. Ela falou: gente, vocês não têm noção como a gente vê tudo pequenininho lá de cima, como a gente é pequeno. E eu entendi que em alguns momentos na vida a gente tem que ir, a gente vai, só vai, e na hora certa o paraquedas vai abrir. Então, essa foi a tatuagem emocional que a Patrícia me deixou, mostrando que em alguns momentos da vida a gente vai se jogar e que o paraquedas vai abrir, cara. Então, isso é muito importante desse olhar, né? Essa força que eu peguei com essa menina, eu e as pessoas que viram essa reportagem, esse depoimento, e que ainda vem, isso é eternizado na internet, é muito importante que fala assim, cara, eu vou, estou com medo desse emprego novo, estou com medo desse cliente, estou com medo, eu vou. Isso é muito importante, isso mexe com a gente. Eu tenho um estudo, estou fazendo mestrado agora para entender em números o que eu já sei, que os sonhos melhoram a vida das pessoas e, em especial, em final de vida. Vou contar uma coisa para você que eu acho interessantíssima. Se eu perguntar para os nossos ouvintes aqui qual é teu sonho, provavelmente virá um desses cinco: um carro, uma casa, uma cirurgia plástica, um gadget, um iPhone 15, alguma coisa, ou uma viagem. Beleza. Esses cinco sonhos não aparecem nas pessoas com as quais eu trabalho. Ninguém me pede um iPhone 15 quando eu tenho uma semana de vida. Ninguém me pede uma Ferrari, um apartamento no Leblon. Pode pedir para ver a praia. Pede uma coxinha de galinha que vai lembrar da avó que fazia. Pede para estar com um gato, para dar um abraço no filho, para ver como é que está a samambaia dele. Então, esse olhar que diferencia no risco ou não, na nossa vida ou não, ele é fundamental para que a gente entenda o estado das pessoas com as quais a gente convive. Aí a gente vai entender os feedbacks que a gente tem. Aí a gente vai entender o que elas realmente precisam naquela hora, né? E a pergunta que eu sempre faço é: será que a gente precisa fazer um test drive da morte para entender o que é importante para a gente? Talvez não, né? Que é o que essas pessoas estão experimentando, né? Exatamente. Exatamente. Pela tua experiência e também por conta do mestrado agora, a relação com os médicos, que parte do princípio em que a ciência é a matéria ou a disciplina que eles atuam, este impacto nas pessoas, este reflexo emocional, esta tatuagem emocional que os sonhos geram nos pacientes, eles também melhoram a saúde dessas pessoas, a qualidade da vida delas até o momento Isso é derradeiro. importantíssimo que você me perguntou. Eu tive acesso a um estudo fantástico de uma americana chamada Barbara Fredrickson. E a Bárbara falou um negócio muito interessante que eu trouxe para nós, para a gente, para esse trabalho, né? Ela diz que a realização de um desejo, ela gera emoções positivas. Até aí, ok. Essa emoção positiva, ou essas emoções positivas, vão expandir a tua mente de alguma forma com um repertório novo de pensamentos, ações, novos laços que você vai formar. E aí você vai para recursos pessoais que vão mudar físicos, psicológicos e tal, até que você forma uma reserva para sucesso na sobrevivência. Legal. A Patrícia, que voou de paraquedas, ela teve aquela experiência e ela formou a reserva dela. Ah, legal. Aí ela voltou a fazer quimioterapia, que ela tinha horror. Então ela ia com a cabecinha para fora do carro, para o vento bater no rosto dela e ela lembrar e acessar aquela emoção de quando ela voou. Olha que troço mágico, Maurício, que coisa linda. Então eu entendi que esse é o barato. Quando eu realizo um desejo de pegar um menino de 4 anos que pilota um trem do metrô, aquilo fica na cabecinha dele para a hora que ele tiver uma quimioterapia, um problema mais sério, ele vai buscar aquilo. Isso é muito realizado quando você faz mentalização e tal, que você vai fazer, ou você fecha os olhos, você vai buscar um momento de praia e tal. É isso, você vai buscar os teus sonhos. Então, esse momento, essa reserva é fundamental. A gente tem que formar essas reservas
para que a gente vá buscar nos momentos que a gente precise. É essa memória afetiva com a experiência, né? E o Uhum. exemplo da Patrícia, né? Patrícia. É, que ela lembrava do salto pelo vento no carro, mas ela estava indo para uma situação dolorida, angustiante, né? Quimioterapia. E ela superava talvez melhor aquela realidade ou aquele momento por conta da memória bonita que ela tinha da experiência, né? Da tatuagem. Isso é bacana. Tem o Viktor Frankl, que é um psicanalista austríaco de 1905, que ele nasceu, se eu não me engano, e ele passou por 3 campos de concentração, ele pesquisou muito isso. E disse que as pessoas, ele escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. E você sai de situações assim quando você tem um propósito. E esse propósito, segundo ele pensou, estudou e refletiu, vem de 3 formas possíveis, esse sentido que você dá à tua vida. Ou por uma arte, alguma coisa que você desenvolve, uma criação tua, ou por alguma emoção, um amor que você tenha, ou por alguma situação de muita dificuldade que você reverte. Os 3 te trazem um propósito. O nosso grande objetivo é entender o nosso propósito de vida. Quando você entendeu o propósito, tudo fica mais fácil. É a máscara. Você entendeu? Botou a tua máscara. Agora vamos ver o propósito do meu cliente, vamos ver o propósito das pessoas com as quais eu trabalho, vamos ver o que eles precisam de verdade. Mas o meu sagrado está aqui. Isso é muito importante, cara. A citação adicione mais vida aos dias, não apenas mais dias à vida, me levou a uma reflexão profunda. Poderia explorar um pouco mais sobre como essa filosofia influencia tanto o teu trabalho quanto a vida das pessoas que vocês ajudam? Quando você tem uma notícia de é, finitude, porque assim, todos nós vamos morrer, fato. Alguns vão morrer de repente, outros vão morrer de uma forma com aviso. Ó, não tá legal, vai dar isso, vai dar aquilo, ok. Então, assim, eu sempre brinco, né, que eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade violenta, eu ando de moto, que é um perigo, já tive sogra. São 3 riscos que eu tive na minha vida, que eu poderia ter morrido de repente. Legal. Quando você tem um aviso, a primeira coisa que se faz é curtir um luto. Existe um luto que você para tudo ali, acabou para você. Você não sonha mais, você não pensa em mais nada, a tua vida acabou e é de todo mundo que está em volta. Então, o nosso trabalho é ir lá e acordar essa vida. Fala, cara, não acabou. Eu vou contar um sonho para você que me impactou muito. Era uma menina de 35 anos que ela fazia trancinhas nas pessoas e ela teve uma insuficiência cardíaca e ela teve que fazer um transplante de coração e rim ao mesmo tempo. E ela era fã de uma cantora brasileira e essa cantora também tinha a idade dela, muito rica, muito bem sucedida. Ela queria uma mensagem dessa cantora. A cantora vai e grava para ela. Minha linda, vai dar tudo certo, vambora e tal. Vambora. Tá bom. 105 dias depois, contra todos os prognósticos, essa menina está bem, está viva, está voltando a fazer as trancinhas dela. 3 meses se passaram da cirurgia, bem sucedida. E quem morre? A cantora cai de avião e tem um falecimento, chamava-se Marília Mendonça. E aí você começa a entender essa parte da vida, que é que nada é permanente, que nada é teu, que nada é certeza. Então eu posso estar numa sala de aula com os meus alunos e falar, gente, aqui todos nós vamos morrer, isso é certeza. Provavelmente eu serei o primeiro, que eu sou mais velho, mas isso não é garantia de nada. Então o que a gente pode fazer para ter mais vida enquanto a gente tiver dias, enquanto a gente tiver tempo? Porque o que a gente conhece, todos nós aqui que estamos ouvindo, conhecemos, são mortos-vivos, são walking dead. São pessoas que não vivem, que sobrevivem, acordam mal-humorados, vão para o emprego que odeiam, para falar com pessoas que não gostam, para juntar um dinheiro que não gostariam, para exibir coisas que não precisam.
e no final das contas pagar boleto e se endividar e volta para o mês seguinte e chega sexta-feira e sexta-feira. Cara, Deus me livre de ser um cara que trabalha de segunda a sexta para comemorar um sábado e um domingo. Eu tenho que comemorar minha segunda-feira, que eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Uau, que legal! Porra, que burrice isso que a gente faz. Então, vida aos dias é isso, é você olhar para as coisas, a comida passa a ter um gosto diferente, o olhar, o amor, a conversa, os amigos, tudo passa a ter um gosto diferente. Isso é importante pra caramba. Isso inspira muita reflexão. Eu estou curioso sobre a maneira pelas quais as pessoas e talvez até empresas podem se envolver com o Instituto Rope. Quais são algumas das contribuições mais significativas que você recebeu e como elas ajudaram a realizar esses sonhos especiais? E como as pessoas podem entrar em contato com o Instituto Rope para poder se voluntariar nesse projeto? Obrigado. Isso é muito importante para nós. Eu estou nesse projeto há 8 anos. É curioso, né, Maurício? Nunca falta dinheiro para sonho. Eu tenho um casamento para fazer. Eu solto no grupo de WhatsApp e começa. Eu tenho um vestido, qual é o tamanho do pé dela? Eu dou aliança, tudo aparece. Agora, o dia a dia de aluguel, contador, marketing e tal, quem banca sou eu há muitos anos. Então, agora eu tenho uma ajuda maior das pessoas, dos próprios voluntários e tudo que fazem esse trabalho conosco. Então, estão vindo. A minha maior doação está sendo agora de uma parceria com um site, uma plataforma chamada Razões para Acreditar, que propôs uma vaquinha para que nós tivéssemos uma ambulância. E nós somos vinculados a um projeto mundial com 19 países chamado Ambulância do Desejo. E eu sou o país mais pobre dos 19. Eu não tenho nem ambulância, eu tenho desejo de ambulância, então não poderia me chamar ambulância do desejo. Então eles propuseram uma vaquinha e estão conseguindo pela primeira vez um recurso favorável para a gente comprar a nossa primeira ambulância para levar as pessoas quando necessário. Tive uma doação espontânea de uma menina de um coração enorme que doou R$ 10.000 de uma promessa que ela fez. Ela juntou e queria dar para alguma coisa significativa, deu para nós, que foi muito importante. Eu estou botando na ambulância também. E assim, foram as duas maiores doações. Tem gente que me doa todo mês R$ 1.000, R$ 50, R$ 20, R$ 5, R$ 2. Ok, vamos embora. Isso ajuda a gente a formar esse colchão para que a gente realize sonhos. Às vezes é um Uber, às vezes é um táxi, às vezes é comprar alguma coisa, uma festa de aniversário, comprar um bolo. A gente vai fazendo as coisas que são... É engraçado, né? Eu fui executivo minha vida inteira. Então, a minha vida sempre foi quadrado, triângulo e círculo. Agora não, agora é nuvem. E nuvem não encaixa em nada disso, né? Quando você vai falar com uma empresa sobre isso, sonhos são fundamentais. Hoje, por exemplo, quando eu faço uma corrida, eu não vou buscar patrocinadores como Nike, como tênis, nada disso. Eu vou buscar a Vivara, vou buscar a BMW, coisas de sonhos. Coisa curiosa, né? Então, as empresas têm que entender que o sonho é uma parte importante na vida da gente, que é uma parte que muda, que tem um olhar. E quando você fala assim, a CVC é uma empresa que vende o quê? Passagens aéreas. Não, ninguém gosta de voar. O cara vende sonho. Eu quero estar agarrado com o Mickey na Disney, mas passar 9 horas dentro do avião é muito chato. Eu quero estar mergulhando lá nos Lençóis Maranhenses, mas passar 3 horas no avião é ruim. Não vende viagem, vende sonho, cara. Quando eu vendo roupa de cama, aquele lençol, uma toalha fofinha, você vai lembrar de quando você chega em casa de uma viagem, você toma banho no teu chuveiro, se enxuga. Aquilo é um sonho. Deitar numa cama com um lençolzinho, aquilo é um sonho. Então é isso que a gente tem que entender, esse impacto que os sonhos causam na gente. Para isso existe o dia 25 de setembro como Dia Mundial dos Sonhos, proposto por um professor de Albany, para que as pessoas lembrem dos seus sonhos. Mas respondendo como as pessoas podem conhecer e nos ajudar, o site www.institutorope.com.br, o Instagram, @Instituto Rope também. A gente tem ali informações sobre voluntariado, sobre sonhos que queiram propor, sobre doações, e aí isso tudo para nós é bastante importante e nos ajuda muito com isso.
Já tivemos parceria com restaurantes que fizeram um prato para nós, que todo domingo 15% de quem comprasse aquele prato vinha para nós. Já fizemos parcerias de eventos que a gente faz. Eu agora vou criar uma sala de sonhos virtuais para crianças no hospital infantil, que vai ser maravilhoso. A criança vai poder, mesmo internada, estar andando de montanha-russa, ir num brinquedo da Disney, mergulhar no aquário com os tubarões, voar de asa delta. Então, a gente vai criando eventos e coisas. Estamos com um projeto agora de um videogame que vai ser maravilhoso, vai ser por renúncia fiscal, é outra forma que as empresas podem nos ajudar. Um game de sonhos, baseado em fatos reais. Então, a gente tem muitos projetos aí para acontecer que vão ser inspiradores para as pessoas. É muito legal. E um aviso, recadinho para as pessoas. O link do Instituto Rope está aqui abaixo na descrição. E eu Opa! convido e encorajo a todos que ajudem, né, que incentivem esse projeto tão lindo, né? E da forma que puderem, ajudando a realizar os sonhos ou estimulando via doações aquilo que o Instituto se propõe. Uma curiosidade, rope significa corda. E a primeira vez que eu escutei, sem ter lido, imaginei que era hope, esperança. Qual a origem do nome rope? Eu tenho um diretor de nada no Instituto. A minha diretoria toda é bem humorada, né? Eu tenho a diretora de pequenas causas, que ela é uma pediatra que manda as causas pequenas das crianças. Eu tenho um diretor de éter, que faz o contato com o etéreo, que é o Bruno Capelão. E eu tenho um diretor de nada, que é Marco Palito. Marco Palito foi redator de um programa de humor aqui no Brasil chamado Zorra Total, há muitos anos e tal. E ele é um cara que é bom de naming, de dar nome. Eu falei, Marco, eu estou querendo esse projeto, o que, que eu faço? Pra vocês terem uma ideia, ele criou o cartão do nada. O cartão do nada é genial. É um cartão que te permite não comprar nada que você não esteja precisando, não ir a lugar nenhum que você não queira, não presentear ninguém com nada que você não ache adequado. Mas ele te permite também que você tenha paz, que você tenha descanso e tudo mais. Ele é genial. Ele dá um workshop de nada com especialização em coisa alguma e noções de vaca. É muito bom. E aí eu falei, Marco, o que eu posso falar? Ele falou, cara, tem que ser alguma coisa com radical core, de coração, core, corda, você acorda, você concorda, você recorda. Eu falei, poxa, corda é legal, né? Mas corda é feio, Instituto Corda, né? Como é que é em inglês? E aí veio isso, eu vi que dava essa ligação com esperança, mas a corda, no final das contas, eu entendi que é uma coisa que junta, que amolda, que salva, que mata se você usar erradamente, mas ela uma coisa bastante moldável para que, como os sonhos. E aí eu vim nessa onda e criei, e depois veio o nosso logo, que foi uma ovelhinha que vira nuvem, né? Tanto que o meu livro, quando você começa, ele tem uma capa que você tá as ovelhinhas pastando e elas vão subindo aos céus e virando nuvenzinha. Então, tudo veio de acordo com isso, né? Maravilhoso. Eu vi a lista da diretoria do Instituto Rope, que todos são voluntários. É muito inspirador em ver qual é que são as atribuições que toda essa A equipe Maria tem. Alice, nossa amiga, é diretora de acontecimento. Quando eu preciso que aconteça alguma coisa, ela faz acontecer. Muito bom. Excelente. Bom, Roberto, nós chegamos agora no Pinga Fogo. São 3 perguntas que eu faço a Vamos todos lá. os convidados, desde o primeiro episódio. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Para mim, a primeira, a mais importante, é a atitude. A gente planeja muito e tal. Sonho sem atitude é sonho, vai continuar sonho. Ele não vai nunca virar uma realização. Atitude, para mim, é a chave de muita coisa. Quando você realmente resolve. Você vê que eu trabalho com morte, com sonho e tal. Eu tenho o Death Café, que a gente organiza aqui no Brasil, o Death Café Carioca, onde eu junto pessoas, como bolo, tomo café e falo sobre a morte e vida. Né? Quando eu falo sobre a morte, ninguém se recusa, mas sobre sonho tem uma resistência. Quando eu pergunto, Maurício, qual é teu sonho? E o cara, pô, me larga, me deixa, me erra, porque vai fazer com que você tire tua bunda da cadeira para resolver alguma coisa. A atitude é fundamental, é a primeira coisa que você tem que ter.
determinação. É isso aí. Isso para mim, zero. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Pois é, atitude. Um faz, o outro fica sonhando. Então, assim, a diferença é muito simples, é olhar o que eu preciso de verdade, tomar coragem e fazer. Se você não conseguir fazer por inteiro, faça aos pouquinhos, mas faça cada dia um pouco, vá em frente. Eu, quando comecei esse trabalho, Maurício, eu tinha uma história que eu vi, que eu me encantei. E aí eu comecei a encher o saco de hospital, bater na porta dos caras, falei, moço, deixa uma realização aí, como é que faz e tal. E até que as pessoas começaram a me ouvir. Hoje eu sou um cara bastante conhecido aqui no Rio, no Brasil todo, que eu viajo muito, eu conto muito essa história nesse sentido. Mas até então eu tinha um sonho e eu continuaria com esse sonho. Eu conheci um voluntário que incorporou ao grupo há pouco tempo atrás, que ele também tinha esse sonho, mas ele não botou para frente. Até que ele conversou com o Alexandre, que é um diretor nosso, ele falou: o Roberto faz isso. Aí ele veio e ficou maravilhado. Ele viu o trabalho que ele teria de fazer isso, que eu já estava 8 anos na frente dele. Mas ele veio, incorporou e está conosco, muito feliz. Porque se você não tiver atitude, cola com quem tenha. Vai buscar alguém que tenha. Por isso que vários casamentos são assim, uma pessoa mais morgadinha e outra com mais atitude, porque você junta com quem tem. Vai buscar um parceiro que você não tiver, vai buscar um parceiro que te complemente no que você não tem. Essa é a ideia. E a última, o que é design? Design, dentro da descrição, é você atender as necessidades da empresa, olhar o formato e tal. Eu, dentro do meu trabalho, eu trouxe design para esse olhar. Como eu desenho as pessoas, como eu desenho as necessidades das pessoas, como as pessoas desenham as suas próprias necessidades, como elas fazem esse design, né, esses processos. E aí a tecnologia entra quando a gente entra com óculos de realidade virtual, com uma cadeira que se move num filme. Então, eu transfiro isso tudo para a pessoa, para sonho. É uma coisa engraçada. Ontem eu estava num brechó e fui lá no brechó, gostei, comprei uma camisa e tal. Mas a minha cabeça hoje funciona como cabeça de dono de gado. Ele vai comprar um carro e ele fala, são 3 cabeças de gado. E tudo se transforma para isso. Eu transformo tudo para sonho. Aí eu falei, vem cá, não tem um espaço que a gente possa fazer um story aqui para fazer uma arara aqui do Instituto Hope de doações. Então, tudo para mim funciona assim. Esse olhar vem para o sonho. Então, você cria essa característica. O design é importante que você tenha uma característica tua, né? Você vê um cara que faz uma tatuagem. Eu fiz essa aqui porque eu gostei do traço dela, gostei do design dela, eu gostei da forma com que ela expressa o que eu quero expressar no meu corpo. Então, o design é isso, esse olhar que a gente tem de fazer diferente, de fazer o que é na medida do que a pessoa quer, deseja e sonha. Perfeito. Bem, nós entramos agora em uma das seções mais pesquisadas no nosso site, que é a indicação de leituras. Que Quais, bacana. quais livros impactaram a tua trajetória? Bom, primeiro é o livro mais fantástico que já foi escrito até hoje, está aqui, é o Começando pelo Fim. E olha aqui a capa que eu falei, não sei se vai dar para vocês verem, as ovelhinhas aqui, depois elas vão levantando e voando. Começando pelo Fim, conta a história do Instituto Hope, conta a história de sonhos, é um livro que vocês devem ter. Eu tenho um livro também que eu gosto muito, chamado A Força do Absurdo, como as coisas, escrito por Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele definiu o livro como brilhante, né? Esse livro ele fala sobre exemplos diferentes do que as pessoas estão acostumadas. Eu gosto muito de histórias que me façam pensar. Então, por exemplo, eu sempre ouvi muito falar sobre você tem que fazer planejamento, planeje. Então, quando eu sou contratado, eu fui executivo de várias empresas grandes de automóveis, de seguros e tal, trabalhei no Brasil inteiro. Então, quando eu entrava como comercial, o cara falava, quanto você vai vender? E eu tinha que dizer um número. Esse número era pensado com base nas vendas anteriores e tal. E tem esse cara aqui que escreveu um livro, Nassim Nicholas Taleb,
A Lógica do Cisne Negro. Esse livro é sensacional. Ele te mostra por A mais B como é bobagem você fazer planejamentos enormes e tal. Quem planejou as coisas no final de 2019 é uma pandemia de 2020, foi tudo por água abaixo. É genial. Outro que eu amo muito, Uma Breve História do Tempo. Esse cara também faz uma leitura muito interessante, o Val Harari, sobre as ordens imaginadas, os combinados de cada local. Aqui no final de semana, eu faço um churrasquinho, que eu gosto e tal. Se eu tivesse na Índia fazendo a mesma coisa, eu seria preso. Eu aqui gosto do meu gatinho e tal, não sei o quê. Na China se come o gatinho, na Coreia. Então, são hábitos que a gente tem, os combinados de cada lugar, que nos ajudam a pensar de como isso vai impactar. E o último, previsivelmente irracível, que é interessantíssimo. Por que que a gente continua fazendo as mesmas escolhas, que a gente deve pensar de forma diferente, fora da caixinha, que eu acho excepcional, né? Então, esses livros todos são livros de você pensar fora da caixinha. São livros que remetem a esse pensamento. Espero que vocês gostem e leiam. São todos bem grossos, né? Mas são livros muito interessantes. Certamente. O primeiro livro é de sua autoria, correto? É o primeiro da minha autoria, Instituto Hope. São histórias que eu escrevi e contando primeiro a história de como foi, eu conto 20 sonhos aqui. Muito bem, começando pelo fim. E o último livro que tu mencionaste é do Dan Ariely. Para tornar tudo mais acessível, nós disponibilizamos os links para os livros indicados na descrição deste episódio. Além disso, convido a todos que mergulhem na seção livro do nosso site potbrand.design. Lá vocês encontrarão uma seção especial com mais de 250 títulos recomendados por nossos convidados. Certifique-se de dar uma olhada e o link está esperando aí abaixo também. Bem, Roberto, indo para o final, eu trago a pergunta do Rômulo Carvalho, que é mentor e nômade digital e que esteve no Podbrand, no episódio 68, na semana passada. E ele formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. Então, o que será sempre atual nos desafios futuros? Na minha opinião, a empatia. A empatia e o amor. Eu acho que a gente está vivendo um momento da valorização do soft skill. Quando você tem o hard skill, você tem uma concorrência até desleal das inteligências artificiais e tudo mais, mas o soft skill é nosso. Ninguém nos toma. Isso vai ser eterno. Então, esse olhar para a pessoa, esse entendimento entre seres humanos, quando você entender que todos os seus clientes são seres humanos, todos os seus pares são seres humanos, todos que você se relaciona são seres humanos, todas as marcas são compostas por seres humanos, você vai entender que a relação com seres humanos ela vai ser sempre atual. Não importa o que você vivencie, você vê vários exemplos disso em filmes, por exemplo, como é que é o nome daquele filme, meu Deus, do Walking Dead, você vê isso no filme do Arnold Schwarzenegger, você pode ter a tragédia que for, mas a relação humana, ela sempre vai ser atual, ela sempre vai ser imprescindível. Nós somos animais que vivemos em bando, então a gente precisa da aprovação, a gente precisa do relacionamento, tudo que a gente faz é em busca de amor, em busca de aprovação. Se eu hoje sou um cara engraçado, é porque em algum momento, quando eu era um pequeno Robertinho, eu fiz uma graça e alguém riu, e eu falei, ganhei amor. E eu repliquei esse momento para mim. Algumas pessoas fazem isso quando são sérias e alguém aprova, algumas pessoas fazem isso quando são estudiosas e alguém aprova, e ela se torna estudiosa por busca de amor. Esse é o nosso maior nossa maior procura no mundo, na minha opinião. Excelente, essa tua resposta e definição me lembra
a um cenário do século passado, que é um desenho animado chamado Jetsons, era uma família que convivia no espaço, né? E onde tudo estava envolto das inteligências artificiais e tecnologias e tudo mais, mas a família prevalece. E o amor, a empatia é base da família. E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria? Ah, cara, essa é uma pergunta que me fizeram uma vez que eu fiquei sem chão. Engraçado, né, trabalhando com isso. Qual é o seu sonho de verdade? Não é o sonho da um iPhone, uma casa. Não, qual é teu sonho para você que vai te impactar, que vai de encontro com o teu propósito? De verdade. É isso. Muito bem. Muito bem, será feito o nosso próximo convidado na próxima semana. Eu convido a todos a terem essa belíssima experiência de assistirem 3 dos mais de 200 sonhos realizados pelo Instituto Roop, pelo Roberto Palmeira e por todos os voluntários que estão engajados nesse projeto. Eu tenho certeza que você também vai se impactar como eu impactei e, de alguma maneira, tentará ajudar a que mais pessoas possam realizar o seu sonho verdadeiro. E o Roberto e o Instituto Rope é um caminho para isso. Estão todos convidados, são 3, mas vários outros que vocês podem acessar através do site do Instituto Rope, que está aí abaixo na descrição. Roberto, foi uma honra e uma inspiração tê-lo conosco hoje. A tua iniciativa e o impacto transformador do Instituto Rope nos lembram da Muito beleza e da bom. força dos sonhos. Obrigado por compartilhar essa luz de pessoa e por nos ensinar a importância de adicionar mais vida aos dias. Desejo que o Instituto Hope ainda tenha muito mais sucesso e que cumpra cada vez mais essa missão tão nobre. Bacana. Eu sempre termino falando o que eu vou falar agora para vocês, que eu acho muito interessante. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui humildemente realizando sonhos. Eu acho que esse é um olhar, esse é um propósito de vida, e eu aconselho a vocês todos que busquem seu propósito, seu caminho, seu olhar, e que sigam ele com atitude, com determinação e com boa vontade, que o resto vem, tudo vem. Na hora certa o paraquedas abre. Perfeito. Muito obrigado. Os seus fãs do Instagram. Ah, meu Deus! Olha, gente, vocês não têm noção. Eu estou realizando meu sonho. Minha filha, Érica, veja meu Instagram. Betina, Antônio, Júnior, meu filho, Gladstone, meu esposo. Veja isso! Eu estou feliz da vida! Uhul! Na televisão ver. Eles geralmente vêm na sexta. Todo sábado sobre. E aí, Alexandre? Felizão? O negócio é você tirar esse peixe. É, o peixe não vai querer sair da água mais não, hein? Valeu, segura, segura, viu, querido? Olha o banho de mar. Do jeitinho que você queria. Porque, né? É uma casa especial. Ó pra cá. Feliz? Demais. Que bom.
E tudo isso começou porque, né, eu descobri ano passado, estava com leucemia, tenho 26 anos. Isso que me proporcionou estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, vou dar meu melhor para vocês gostarem bastante. Vambora! Quando eu tive a leucemia que eu descobri, pra mim assim, eu perdi o chão. Mas eu só descobri por conta daquela moça lá que tá tirando foto, ó. Aquela moça é minha noiva e em breve nós estaremos casados. Principalmente agora nessa minha última internação, que eu passei 33 dias. Tava conversando com a Doralice, terapeuta ocupacional no Hemorrio. Eu comentei com ela assim sobre a minha paixão assim por plantas, que em casa eu tava plantando assim uns pés de couve. Me deram a ideia de ali no hospital ocupar a minha mente com a plantação de microverde. Eu fiquei bastante feliz, né? Eu já trabalhei com plantas e tal, e eu gosto bastante, principalmente de orquídea. Ah, você já foi no Jardim Botânico? Eu falei assim, não, nunca fui. Aí nisso eu ainda tava internado. Marcamos o dia e tipo, aí, pô, já teve dia de eu deitar em casa, tipo, meia-noite e acordar às 5, 6 horas da manhã, ansioso. Caraca, pô, vai ser demais, vai ser incrível. Vai fazer 1 ano que eu dei início aos tratamentos, mas eu tava num momento que não estava muito ligado assim com Deus, e nesse período eu vejo que Deus permitiu eu passar por tudo isso, moldar a pessoa que eu vou ser daqui a um tempo, para uma pessoa melhor. Eu não via as coisas conforme eu vejo, uma aproximação com Deus que eu em outra época não tive e talvez não pensaria em ter. Que eu sinto que Deus, ele fala comigo. E nem sempre o que Deus tem para falar com você é aquilo que você quer ouvir. Basta você querer ouvir o que Deus tem para falar com você. Precisa aprender a esperar o tempo certo. Tudo tem um tempo. Então, no tempo certo vai acontecer. Tem pessoas que é como se fosse um instrumento. Um simples soprar, um simples falar de Deus, a pessoa obedece. Tem pessoas que Deus já tem que agir de uma forma diferente. Deus já é como se fosse uma guitarra que Deus precisava dedilhar, e a pessoa age de uma forma diferente. Cara, hoje eu tô saindo daqui maravilhado. Pra mim tá sendo um dia incrível, cara. Eu não imaginava viver esse dia. Não tava assim nos meus planos, mas estava nos planos de Deus, né? É uma sensação assim inexplicável. Não é todos os dias que você tem uma oportunidade dessa. Um lugar maravilhoso, pessoas maravilhosas, sabe? A minha família que me ama, tipo meu pai, minha mãe, minha noiva, minha enteada. Não tenho palavra para expressar. É um sonho realizado, uma vitória conquistada. Só o fato de ver o Federico feliz. Só o fato de ver o meu filho alegre, eu fico alegre. Tudo valeu a pena. Valeu a pena. Algo que não tem preço. E esse dia de hoje vai ficar para sempre na minha memória, só no coração. Então isso para mim é incrível. Um beijão para vocês, eu amo vocês. Fiquem com Deus. Sonhadores e fazedores, lembrem-se de que há sempre algo novo a aprender e virtudes a desenvolver. Eu convido você a visitar o nosso site podbrand.design, inscrever-se no nosso canal e compartilhar este episódio. Você pode nos ajudar a fazer a diferença. Hoje aprendemos que o mundo muda para melhor, um sonho de cada vez.
Nos encontramos no próximo episódio aqui no Pod Brand, o podcast do design.